Aleluia. Queridos, a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Antes de qualquer coisa, quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Como já foi dito pelo nosso querido aqui, é um livro que habitualmente tem sido lido aqui. Eu creio que o Senhor tem algo de especial a falar conosco. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Enquanto você se localiza, eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Eliezer. Muito obrigado, tá bom, pastor, pela confiança. É um prazer conhecê-lo, servir a esta casa. Louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado. Queridos, eu não sou muito de me apresentar, não, mas eu sempre faço questão de apresentar quem está comigo. E para mim é uma honra, hoje me acompanha o evangelista Michel, que é um amigo, um irmão. E o que aconteceu hoje é cumprimento de sonho. Que esse rapaz aí teve um sonho que ele me levava numa agenda e eu levava ele noutra. E hoje, acho que é a primeira vez, né? Hoje o homem veio dirigindo para me trazer até aqui. Então, Deus é bom, né? Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo. Muito obrigado, tá, mano? Livro do profeta Isaías, queridos. Eu quero fazer menção do verso 18. É um texto conhecido e a reflexão que eu quero fazer não é nada de extraordinário, além daquilo que o texto quer nos passar. Isaías 43, verso 18, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você que pode, tome seu assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Amém? Amém. Queridos, o profeta Isaías tem uma ênfase, um destaque tanto quanto notório na Bíblia, porque suas profecias falam de diferentes momentos do povo de Israel. Isaías profetiza num período de 350 a 200 anos antes do cativeiro babilônico, e isso lhe faz lhe dar destaque, porque por vezes ele profetiza acerca deste cativeiro. Deus lhe revela nomes, Deus lhe revela situações, mas também ele é conhecido como profeta messiânico, aquele que profetiza acerca da vinda de Jesus, acerca da sua primeira vinda em carne, e mostra também a restauração de Israel, tanto pós-exílio babilônico, como também através da vinda de Jesus à terra em sua forma carnal. A partir do capítulo de número 40 do profeta Isaías, começa a ser contado muito acerca desta restauração pós-exílio, a restauração esperada após esse período de castigo que Israel vai passar por conta de sua iniquidade. Israel precisa passar, Israel precisa ser corrigida, Israel precisa passar pelo exílio babilônico, já que este exílio é consequência de seus atos. Porém, como a própria Bíblia nos diz, Deus corrige a quem ama, apesar da correção. Obrigado, querido. Apesar da correção, Deus continua mantendo seu amor por Israel e faz questão de lembrar a Israel o quanto Deus a ama, faz questão de deixar cravado na mente de Israel o quanto a ama. Independente das situações, independente do exílio, Deus quer deixar bem claro para Israel que Deus a ama. E por vezes a Bíblia vai nos dar, através dos profetas, uma analogia, como se Deus fosse o marido e Israel fosse a esposa, e Deus indo de encontro a Israel para resgatá-la. Então, o período do cativeiro, o período do exilamento é um período necessário, é um período que Israel não pode evitar.
Mas só que Deus não quer que Israel perca seu relacionamento com Deus por causa de seu exílio. Quando nós vamos analisar, e eu uso a título de contextualizar, quando nós vamos analisar Ezequiel capítulo 37, quando Deus vai explicar a partir do verso 11, o que é a visão do vale de ossos secos, Deus solta uma informação muito interessante acerca de Israel. Deus diz a Ezequiel que o povo dizia: nós estamos cortados, nós estamos desligados, nós estamos afastados. Completando esta informação, nós temos aqui o próprio texto que foi lido no início, diz: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Ou seja, quando Deus exila Israel, Deus exila por causa da iniquidade, e tal iniquidade separa o povo, e o povo se sente desligado de Deus, o povo se sente cortado de Deus. Onde isso se aplica a nós? Eu estou na introdução, mas já entendo algo aqui. É quando nos momentos que nós estamos passando por provações, quando estamos passando por um momento de que Deus está nos corrigindo, quantas vezes nos sentimos abandonados por Deus? Nos momentos de lutas, nos momentos de provações, quantas vezes nos sentimos esquecidos por Deus? Israel pode passar e passa por esse sentimento, mas o que Deus faz questão de lembrar a Israel é que apesar do momento de provação, apesar do momento de cativeiro, apesar do sentimento de isolamento, Deus ainda ama Israel. Deus não abandonou Israel. Deus faz questão de nos dizer, como diz no início do capítulo 43, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Deus está dizendo, independente das situações que necessariamente tu terás que passar, creia, não esqueça, se lembre e guarde na tábua do teu coração: eu estou contigo, o meu amor não mudou acerca de ti, eu só corrijo aquele que amo. Então Israel passa por esse momento, Israel passa por esse dilema, e não pode esquecer que Deus ainda ama e está no controle de tudo. Então, quando o profeta Isaías começa a lembrar de algumas situações do passado, no capítulo 43, eu me adianto a não falar apenas do capítulo 43 para a gente ganhar tempo, mas só que, em resumo, o profeta Isaías está lembrando Israel acerca de acontecimentos do passado. Quais são esses acontecimentos? Lembra quando eu vos resgatei do Egito? Lembra quando eu dei ao Egito em amor de ti? No versículo de número 16, para a gente poder se contextualizar, o próprio Deus diz assim: assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda, e que trouxe o carro, o cavalo, o exército e sua força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, estão extintos e como um pavio se apagaram. Deus está trazendo a memória de Israel da última vez que vocês passaram 430 anos como escravos. Eu desci com mão forte, eu vos visitei, eu lembrei de vós, abri o mar vermelho, fiz com que vocês passassem a seco, mas quando o faraó veio ao encontro de vós, vos persegui, eu fechei o mar, eu trouxe o cavalo, trouxe o cavaleiro, trouxe o exército, eles se deitaram e não levantaram. Então lembrem do que eu fiz no passado, assim como eu fiz no passado, farei no meio de vós no futuro. Assim como fui fiel convosco no passado, também serei fiel no futuro. O Senhor nos lembra dos feitos que Ele fez no nosso meio no passado e nos garante: assim como eu fui fiel no passado, eu também serei fiel no vosso futuro. Mas esta afirmação aqui que eu acabei de trazer ao vosso coração, baseado no texto, ela ganha um contraste, porque no verso de número 18 que lemos, o que Deus vai dizer? Não vos lembreis das coisas passadas.
E não considereis as antigas, mas espera aí, o contexto é de lembrança. O contexto é: lembrem do que eu fiz, lembrem como eu fui fiel. Mas só que em algum momento Deus para e diz: não vos lembrei das coisas passadas. Do que Deus está dizendo? Se Ele acabou de mandar lembrar, por que Ele diz que não é mais para lembrar? Porque o contexto da vitória lembra-nos um contexto de luta. Todas as vezes que lembramos de uma vitória, precisamos lembrar do quê? De uma luta, de uma guerra, de um combate. Não há como lembrar apenas das vitórias sem falar das lutas. Por quê? Porque as vitórias são resultados de um bom desempenho no meio das lutas. Então, todas as vezes que nos lembramos das vitórias, automaticamente vem na mente o quê? As lutas. E enquanto as vitórias nos animam, as lutas também nos desanimam. Na mesma medida que as vitórias podem nos elevar, as lutas ou a lembrança delas pode nos abater. Então, ao mesmo tempo que Israel lembra, o Senhor nos libertou, Israel também lembra, fomos escravos. A partir do momento que Israel lembra que foi vitorioso, Israel lembra do período de derrota. Então, nesse contexto de caos, essa esperança, essa espera de que o cativeiro babilônico está para vir, Israel lembra: será que vai ser como foi no Egito? Será que vai ser tão sofrido como tu foi no Egito? Será que nós vamos passar por situações difíceis como passamos no Egito? Então, quando Deus diz: lembre da vitória, Deus vê que o povo vai lembrar das lutas e diz: não lembreis das coisas passadas e não considereis as coisas antigas. Agora eu preciso que você redobre a sua atenção para aquilo que eu vou ministrar aqui. Nós temos inúmeros tipos de memória, mas a memória que nós mais usamos ou mais nos referimos se chama memória episódica. Ou seja, é quando o acontecimento te marca tanto que você não consegue esquecer. O fato de Israel ter passado pelo Egito é uma memória episódica, porque por vezes Deus faz questão de lembrar, e as nações lembravam Israel, e Israel se auto-lembrava que um dia foram escravos. Por vezes se lembravam disso como triunfo: o Senhor nos libertou. Mas por vezes as nações queriam pôr na mente de Israel que eles ainda eram um povo escravo. A memória episódica age nesse sentido. É quando do nada lembramos de algo que nos marcou no passado. Quando do nada lembramos de algo que aconteceu e não nos deixa. É quando o acontecimento do passado vem na nossa memória e não conseguimos esquecer. Eu posso dizer que existe algum pensamento, alguma memória, algum dia, algum acontecimento que te marcou até hoje. Seja ele muito bom ou seja ele muito ruim. Alguma memória que você se orgulha ou alguma memória que você se entristece muito ao lembrar disso. E isso é uma memória episódica. Mas só que olha o que Deus está dizendo: não vos lembreis. Como não lembrar se foi tão marcante? Deus diz: não vos lembreis. Mas como não lembrar se faz parte da minha história? Não vos lembreis. Mas como esquecer o que aconteceu se foi tão marcante na minha vida? O contexto que Deus está trazendo aqui é: desafie sua memória. E eu uso alguns textos para a gente tentar entender aqui. Porque Deus está dizendo: abandone uma memória. E isso é complicado, gente. Quantas vezes a gente tenta esquecer coisas que a gente não consegue? Quantas vezes a gente tenta abandonar pensamentos que nos perseguem desde então? E Deus olha para nós e diz: não lembre. Não lembre do que? Das coisas passadas, e não considereis as coisas antigas. Deus está dando uma ordem que desafia o intelecto de Israel: não lembre. Mas só que além de não lembrar, não considere. O que é considerar? Considerar é permitir
que as coisas passadas determinem as coisas presentes e futuras. Já percebeu que tem pessoas que não fazem algo por medo, porque da última vez que fizeram deu errado, da última vez que viram alguém fazer deu errado, a última vez que alguém da família fez não deu certo, então eu deixo de fazer por medo. Isso é deixar o passado considerar o presente. Isso é manter o passado de forma determinante no presente. O Senhor está dizendo para Israel: quando vocês lembrarem do vosso passado, não permitam que o vosso passado determine em vosso futuro. Não deixem de fazer algo porque no passado alguém fez e deu errado. Não deixem de agir de alguma forma agora porque antes alguém fez e errou. Não considerem as coisas passadas. Mas como? Se foi tão marcante, como? Se foi tão determinante na nossa vida. Eu vou usar a Bíblia pela Bíblia. Nós temos uma interpretação acerca de Lamentações 3:21, que diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que nós entendemos acerca deste verso, o que nós interpretamos, porque na verdade o verso 21 não diz exatamente isso, mas só que traduzimos para esta forma. O que nós estamos entendendo é que em Lamentações, Jeremias está dizendo: eu tomo uma decisão, eu tomei uma decisão, decidi fazer isso, eu quero trazer à memória, pegar do passado e trazer para o meu presente aquilo que me traz esperança. Mas só que isso ele escreve não no seu livro, não no livro que leva seu nome, mas sim no livro que leva o nome das suas Lamentações. E isso aqui me chama muita atenção. Você já leu Lamentações? É só lamentação, gente. É cenário de tristeza, caos, choro. Mas no meio desse caos todo, Jeremias para e toma uma decisão. Qual? Eu quero trazer à memória apenas aquilo que me traz esperança. Perceba, ele podia ter posto isso no livro que leva seu nome, porque é livro profético. O cenário de Jeremias é cenário profético, é cenário que Deus o usa, mas ele não põe isso no cenário profético, ele coloca isso num cenário de caos, e diz: no meio desse cenário de caos, eu tomei uma decisão, eu quero trazer à memória, não o que me faz chorar, não o que me joga para baixo, não o que desanima, não, eu só quero trazer para minha memória o que me acrescenta esperança. Porque não lembrar das coisas passadas é uma decisão. Diga comigo se pode: decisão. É uma decisão, querido. Porque se eu não quiser, não acontece. E isso aqui não é empoderalismo, antropocentrismo, não é colocar você como dono, não, isso aqui é a autoridade que Deus te deu, porque Deus olhou para o povo e diz: não lembre. E quando Deus dá uma autoridade, dá uma ordem, Ele também dá uma capacitação com esta ordem. Então, se Deus disse que não é para você lembrar, Ele já está dizendo: tu é capaz de esquecer o passado e trazer à memória o que te traz esperança. Se posso trazer uma profecia para nós esta noite, o Senhor te dá condições totais de esquecer aquilo que te joga para baixo e trazer à sua memória apenas aquilo que te acrescenta esperança. Em contrapartida disso, eu quero usar outro texto, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13. Paulo dessa vez vai dizer: meus queridos, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Decisão. Você pode repetir decisão comigo? Pode ser mais forte? William, como fazer para esquecer o passado? Tomar uma decisão. Porque a mesma atitude que Jeremias teve em Lamentações, de trazer do passado algo que acrescenta esperança, Paulo faz o contrário. Ele diz: uma coisa eu faço, queridos, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe qual é a minha decisão?
Eu decidi deixar de carregar coisas que já era para estar lá atrás há muito tempo. Por que, Paulo, você faz isso? Porque eu preciso prosseguir, eu preciso avançar. Se eu não deixar, eu não avanço. Se eu não deixar, eu não prossigo. Se eu não abandonar o que é para ficar para trás, eu não consigo alcançar o que está à minha frente. Então eu tomo uma decisão, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para aquelas que estão diante de mim. Por quê? Porque passado é igual âncora. Passado é igual âncora. Como que a âncora para um barco? Não é quando está dentro, é quando está fora. É quando a gente joga a âncora para o lado de fora e a gente tenta andar. Já percebeu que algo tão pequeno paralisa um barco tão grande? E às vezes a nossa vida não vai para frente, por quê? Por causa de coisas tão pequenas que a gente não consegue largar. Por causa de atitudes tão pequenas que a gente não consegue esquecer. Por causa de dias tão pontuais, mas que nos perseguem até hoje. São âncoras, são coisas do passado, que não a deixa a gente prosseguir. Por quê? Porque entre a âncora e o barco fica algo chamado corrente. E esse é o problema, porque já faz tanto tempo que aconteceu, mas até hoje paralisa a minha vida. Por quê? Porque tem uma âncora que liga. E hoje eu vim, através da palavra de Deus, quebrar esta âncora que te prende a coisas do passado, que te prende a atitudes do passado, que te prende a dias do passado. Quebro em nome de Jesus as âncoras e as correntes, e pela autoridade do nome de Jesus te digo: prossiga para o alvo, porque tem algo adiante de ti, tem algo preparado à tua frente, e você não pode se prender. Então deixe o que para trás fica e prossiga para o alvo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por que, Deus? Porque eis que eu faço uma coisa nova. Isso aqui é perfeito, porque a justificativa é: se você não deixa as coisas passadas, você não pode receber as coisas novas. Por vezes a gente ocupa a nossa vida com tantas coisas. Às vezes a gente, como diz, como foi lido a palavra ofertória, mas eu uso neste contexto aqui também, a gente retém tanta coisa. E o que era para aumentar, agora a gente está perdendo. Por quê? Porque a gente está cheio de coisas. A gente está carregando bagagem. Querido, tem como você colocar algo a mais numa mala que já está cheia? Claro que não. Esse é o problema. Por que às vezes não recebemos nada novo de Deus? Porque estamos presos a coisas antigas. Por que a gente não consegue receber nada mais de Deus? Porque estamos deixando que coisas passadas encham nossa vida, encham nossa mente, encham nosso coração, e deixamos de viver novidades de Deus por causa de coisas passadas. Olha o que o próprio Jesus disse: não tem como colocar um vinho novo em um odre velho. Queridos, não tem como nós recebermos coisas novas de Deus apegados a práticas do passado, a pensamentos do passado, a atitudes do passado, aquilo que nos prende ao passado. Só receberemos algo novo da parte de Deus se deixarmos as coisas antigas. Porque eis que eu faço uma coisa nova. E agora eu aplico num contexto muito específico. Perceba o que Deus disse: não vos lembreis das coisas passadas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Não vos lembreis das coisas passadas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Isso aqui, eu sei que tem pelo menos, acho que 2 professoras aqui, e eu vou usar o português porque eu sou um ótimo aluno, né, professora Marinês? Sou um ótimo aluno, então eu posso usar o português na frente da minha professora. Não precisa ser nenhum professor para entender isso aqui. Não vos lembreis das coisas, plural. Porque eis que eu faço uma coisa, singular. Percebeu? Não é para lembrar das coisas, porque Deus vai fazer uma coisa. Aí alguém olha e diz: então não adianta nada, não compensa, porque são muitas coisas para esquecer, mas uma coisa só para Deus fazer.
Parece que não é uma troca muito inteligente, porque eu estou trocando um plural pelo um singular. Eu estou trocando coisas por uma coisa só. Aparentemente é desvantagem para nós deixar as coisas do passado para receber uma coisa só, mas não é desvantagem. É porque Deus não trabalha nessa questão de multiplicação, Ele trabalha na compensação. Uma coisa que Deus faz vale mais a pena do que todas as coisas que nós deixamos. Deus não precisa fazer muitas coisas para se manter fiel ou para se mostrar fiel na nossa vida. Uma coisa que Deus faz, já faz valer a pena deixar todas as coisas de lado. Deus não precisa ficar provando todo dia que vale a pena estar aqui. Não, Ele só precisa fazer uma coisa, porque uma coisa que Ele fizer, já vale mais a pena do que todas as coisas do passado. Basta Deus fazer uma coisa por nós, que Ele já mostra que Ele é fiel na nossa vida. Uma coisa que Deus faz já é maior e já pode mudar a nossa história de forma tal que esqueçamos do passado e recebamos algo novo da parte de Deus. Deus não precisa fazer muitas coisas, Ele apenas faz uma e já compensa todas. Porque se você for parar para pensar, olha quanta coisa tu teve que abandonar para estar aqui. Mas se você for parar para pensar, foram anos para deixar, mas em um ano, olha quanta coisa Deus já fez. Não, mas William, é um cenário de caos, e você está vivo no cenário de caos, já é uma coisa para glorificar a Deus. Não, William, mas uma crise financeira chegou na minha casa, mas se você for parar para pensar, a crise chegou, mas você continua vivo, então já é uma coisa para glorificar a Deus. Deus não precisa, querido, ficar fazendo um monte de coisa todo dia, para provar que Ele é fiel. Não, basta Ele fazer uma coisa, e se posso usar uma, a cruz já é o exemplo. Basta uma coisa nova, que já compensa todas as coisas que nós abandonamos. Porque eis que faço, ou eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. E agora sairá a luz. O que essa expressão sairá a luz significa para nós aqui? Quem é mãe, e todos nós temos essa noção, de quando um filho nasce, nós dizemos o quê? A mãe deu a luz. O que a expressão dar a luz significa? É literalmente dar, entregar para a luz. Essa expressão dar a luz significa tirar do obscuro e dar a luz, ou seja, tirar de um ambiente ao qual ele estava escondido e trazer a vida, e trazer ao mundo, e dar a luz, e entregar um ambiente iluminado. Então, quando a mãe dá a luz, o que acontece com o filho? O filho sai à luz. Quando a mãe dá o filho à luz, o filho sai à luz, é entregue à luz. O que Deus está dizendo? Esta coisa nova que eu vou fazer, sairá à luz agora. Por que sairá à luz agora? Porque antes não estava na luz. Estava escondido, estava em um ambiente obscuro, estava num ambiente escuro que não estava sendo revelado a quem estava do lado de fora, mas agora sairá a luz. Agora preste atenção nisso aqui. Quem nunca ouviu quando Deus usa alguém para nós, ou numa pregação, alguém dizer: Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem algo para a sua vida, Deus vai te dar algo, Deus preparou algo para a sua vida. Você sabe que Deus tem algo para você, você sabe que Deus preparou algo para você, porém, não está aqui ainda. Quando nós recebemos uma promessa, que isso é uma promessa, eis que farei uma coisa nova, é exatamente isso. Nós sabemos que Deus tem algo para nós, mas ainda não foi revelado. Então, para nós não foi dado a luz ainda, está obscuro, escondido, e nós nos perguntamos: Deus, se o Senhor tem algo para mim, cadê? Agora, usando essa analogia da gestação que eu usei, nós consideramos que a partir de um certo período, se não me falha a memória, 8 semanas, a criança dentro do ventre já é considerado viva, um ser vivo. Quando a barriga da mãe vai crescendo, ali está uma vida ou não? Claro que está.
Mas, porém, quem vê? Quase ninguém. Só quem tem acesso a ultrassom. Aí consegue ver o que está sendo gerado dentro da mãe. Mas só que quando a mãe dá a luz, todos conseguem ver. Mas já está vivo, há pelo menos 8 a 9 meses. Mas, porém, não estava à vista. Estava escondido. Estava sendo gerado. Mas até o momento que chega a hora de dar a luz. Então, usando essa analogia, eu digo, o que Deus tem para nós já está preparado. O que Deus tem para nós já está pronto. Mas, William, eu não vejo. É porque está pronto, mas ainda não chegou o tempo de se revelar. Já está pronto, mas ainda não saiu à luz. Já está pronto. E está onde, William? Assim como a criança, antes de nascer, está sendo gerada na mãe, eu te afirmo com toda a certeza, o que Deus preparou para você está sendo gerado nele, e no tempo certo, ele fará que saia à luz, e você verá o que Deus preparou para ti. E se eu posso usar a Bíblia, eu uso porque a devo. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu no coração do homem, é o que Deus já preparou. Não é que Ele está preparando ou vai preparar, já preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem para nós, Ele já preparou, querido. Porém, há um tempo, e tempo é ruim de se esperar, né? É complicado esperar o tempo de Deus para ver o que Deus preparou. Mas olha o que Deus diz: e agora sairá a luz, eu revelo para vocês o que eu vou fazer. Deus, o que o Senhor vai fazer? Eu vou colocar um caminho no deserto. Poxa, Deus, eu pensei que o Senhor ia me tirar do deserto. Não. Eu vou colocar um caminho no deserto. Mas Deus, eu quero sair dos desertos da vida. Não, eu vou colocar um caminho no deserto. Por quê? Porque quando eu olho em volta e estou no caminho do deserto, e é o que Deus está fazendo, isso me confunde, porque eu pensei que Deus ia me dar alguma coisa. E o que Deus me deu? Deus me deu um caminho no deserto. Eu olho para o deserto e digo: Deus, estou no deserto. Deus, não saí do deserto. Mas só que quando Deus olha para o deserto, Ele não olha deserto, Ele olha caminho. E é isso que eu preciso entender. Porque Deus não precisa me tirar do deserto, Ele só precisa me colocar num caminho, mesmo no meio do deserto. O que Deus está falando para Israel e vai falar conosco agora? Queridos, eu não vou precisar tirar vocês de lá primeiro. Eu vou colocar vocês no meu caminho, no meio disso tudo. O que eu vou fazer no meio de vós é que eu vou abrir um caminho no meio dos desertos que vocês estão, porque no deserto tu não ficará perdido. O Senhor diz para o nosso coração esta noite: eu abrirei um caminho no deserto. Não abrirei vários, eu abrirei um caminho no deserto, para que nesse deserto tu não fique perdido. Eu abrirei um caminho no deserto, para que você saiba muito bem para onde está indo, no meio do deserto. O que Deus está fazendo? Eu estou explicando o que Deus está fazendo, ou o que Deus vai fazer. Abrirei um caminho no deserto. E por último, colocarei rios no ermo e rios no deserto. Colocarei rios no ermo. O que é isso? Quem sabe aqui? Existem muitas maratonas, mas quando você vê alguém maratonando no caminho, de vez em quando tem algumas mesinhas cheias de água, com copos de água. Por quê? Porque andar cansa, dá sede, ainda mais no deserto, sim ou não? Claro que sim. No caminho do deserto é fácil ter sede. E eu cheguei no ponto que eu queria, apesar dessa grande introdução, né? Quando a gente está no caminho do deserto, dá sede. E o que Deus vai fazer? Deus já colocou um caminho no deserto. O que Deus vai fazer? Deus já abriu um espaço, já me deu um direcionamento no meio do deserto, não me tirou do deserto, mas abriu um caminho. Eu queria ter saído do deserto, mas Ele colocou um caminho no deserto. Mas e agora? No momento da necessidade, terei sede. Olha como é que Deus está mexendo com Israel. Porque lembra que Israel passa 40 anos no deserto?
E no capítulo 17, qual é a reclamação de Israel? Estamos com sede. E o que Deus faz? Deus faz brotar água da rocha. E pasme você ou não, mas Paulo vai dizer que esta rocha é Cristo, porque Ele é a rocha que perseguia o povo, corria atrás do povo. Mas olha o que Deus vai dizer, e é isso aqui que eu preciso que você preste atenção, porque a palavra de Deus para essa noite. Qual é a coisa nova que Deus vai fazer, William? Deus vai colocar rios, não é rio, são rios no deserto. Mais uma vez eu uso o plural e o singular para que a gente entenda de uma vez por todas o que Deus vai fazer conosco. Ele não vai tirar-nos do deserto, mas Ele vai colocar rios. Para quê? Para que eu não saia do caminho do deserto para buscar água em outro lugar. Ele traz os rios até o caminho, para que a minha sede seja saciada no caminho. Porém, não é um rio, são rios. Para quê? Para que eu beba de uma água hoje, continue caminhando, mas no momento da sede, não volte no rio que acabei de passar, mas encontre um rio novo à minha frente. William, que coisa nova Deus está fazendo. Deus está colocando rios novos à nossa frente. Para quê? Para que a gente não viva apenas das experiências do passado, mas creia que o mesmo Deus que colocou um rio há uma semana, também tem poder de colocar rio hoje. Para entender que o mesmo Deus que colocou um rio na nossa frente há anos atrás, é o mesmo Deus que tem poder de colocar um novo rio à nossa frente. Eu só prepara o vosso coração para o tempo que estamos passando. Domingo, esta igreja completa 64 anos de existência. E o que Deus me trouxe para dizer aqui é: o mesmo Deus que há 64 anos colocou um rio no caminho no deserto, é o mesmo Deus que continua 64 anos depois e diz: não vos tirei do deserto, mas vos mantive no meu caminho com rios novos. Se preparem, porque é tempo de águas novas. Se preparem, porque é tempo de rios novos. Sei muito bem o que o céu está falando conosco. Não viveremos de coisas passadas, não viveremos de experiências passadas, não viveremos apenas de histórias que nos contam, mas teremos as próprias experiências para contar. Deus está colocando rios novos no nosso caminho. Querido, estamos num tempo que não é tempo de só lembrar, é tempo de viver. E nesses 3 minutos que me restam, eu entrego aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Não é tempo apenas de lembrar, é tempo de viver. O Senhor nos trouxe aqui para preparar o nosso coração. É chegado um novo tempo. Eis que faço uma coisa nova. E vocês vão saber muito bem, porque o tempo de revelação é agora, diz o texto. E agora sairá a luz. É agora que eu mostro o que eu preparei. Tanto tempo gerei dentro do meu coração o que preparei para vós, mas agora é tempo de eu dar à luz aquilo que eu tenho preparado no meu coração. Prepare o vosso coração, igreja, porque o Senhor tem algo novo para fazer em nosso meio. Se posso profetizar, eu profetizo. Algo novo vai acontecer na sua família, algo novo vai acontecer na sua casa. Se prepare, porque tem algo novo para acontecer nas suas finanças. Eu não sei o que aconteceu até aqui, o cenário pode ser de caos, o caminho está no deserto, mas há rios novos, coisas novas, um novo tempo chega. Deus está dizendo: não é tempo de só lembrar, é tempo de viver coisas novas da parte de Deus. Não vos encham de coisas antigas, para que vocês não percam as coisas novas que eu estou para preparar. Querido, eu não quero, longe de mim, descartar aquilo que Deus fez antigamente. Entenda, para que eu possa concluir a mensagem. Longe de mim, porque nós somos frutos dos antigos. Eu seria
hipócrita ou negligente ou irresponsável demais em dizer que as coisas antigas não valem de nada. E não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que, assim como os rios antigos nos sustentaram lá atrás, hoje há rios novos para nos sustentar também. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Que nossos corações estejam preparados, porque tem coisa nova chegando para a nossa vida. É início de um novo ciclo, é início de um novo ano. 64 anos até aqui se passaram, e é o mesmo Deus que opera nesta casa. 64 anos se completam, partamos para o 65º, entendendo que os 64 rios que vieram até aqui, foram rios que vieram até aqui, mas há um novo rio para nós, há novas águas para nós. Prepare o vosso coração, porque tem coisas novas da parte de Deus chegando, e se você crê e acredita e recebe, aplauda o nome de Jesus, glorificando a Ele, porque tem coisas novas chegando, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.